Salve, salve galera! Eu sou o Zé Medeiros e esse é o canal CZM Contos Zé Medeiros. Galera, tá bem complexa, né, a nossa saga. Débora e Jamal, eles estão bem perdidos, né? Envoltos ali no Império da Escuridão, planejando um jeito de conseguir chegar até Arthur, porque essa é a meta. Só que eles estão se preocupando tanto com a condição que eles se encontram, com os porquês de tudo, que será que eles ainda estão focados? Ou será que o Império da Escuridão está envolvendo eles de forma diferente do Império das Sombras, mas está deixando eles ainda meio que perdidos? Galera, vamos descobrir no episódio de hoje. Mas se você não é inscrito, dá essa força aí pro Zé Medeiros. Me ajude a levar essa história longe. E sem mais delongas, bora de vídeo, bora de conto. Capítulo 5, Episódio 1, Contra o Tempo. O impressionante é que eles estavam completamente exaustos, pois o tempo lá corria diferente. Resolveram descansar um pouco na varanda, do lado de fora, é claro, e comer também, e escrever todo o acontecido em seus cadernos. Seus olhos começam a fechar repentinamente e eles acabam dormindo. E quando acordam, notam que tinha dormido bem mais que na outra noite. Mas mesmo assim, iriam continuar. Entrando novamente na casa, eles decidem subir as escadas para investigar o andar de cima. Cada passo deles, os degraus soavam como um grande tambor, soava um grande eco. Eram vários lances de escada, e o lampião dava sinal que o querosene estava acabando. Galera, ali no Império da Escuridão, o que estava acontecendo com eles? O tempo não passava na mesma velocidade que o Império das Sombras, mas fisicamente eles estavam sentindo que eles acabavam ficando exaustos muito fácil. Eles se cansavam muito fácil. Era diferente no Império das Sombras, que apesar do tempo passar mais rápido, né, o relógio, mas em contrapartida era normal, não tinha um excesso de cansaço, que é o que eles estavam sentindo. Então, eles entraram na mansão, eles deram poucas voltas, né? E já se sentiram exaustos. Sentaram do lado de fora da varanda para anotar, acabaram dormindo. Isso é um sinal de exaustão. Como se tivesse corrido uma maratona, como se tivesse trabalhado o dia inteiro ali. Era muito cansativo para ele. Mas só que o que aconteceu? Eles decidem entrar na casa novamente. Eles se alimentam, tudo. Aí o que acontece? Eles decidem subir as escadas. Fora o fato de ser muito cansativo, o barulho que fazia a escada era estrondoso. Mas galera, bora voltar de história. O impressionante é que parecia que a temperatura também ia diminuindo conforme eles adentravam a casa. Ao chegar no final da escadaria, eles veem um grande corredor, de ponta a ponta, e uma porta no centro. Nesse corredor haviam vários quadros, mas todos estavam desfigurados pelo fogo. Eles olham um a um com esperança de ver a família Cruz, mas não dava para ver mesmo. Ao olhar ao chão, próximo da porta,
dava para ver uma rosa pintada à mão, com as iniciais BCG. E eles imaginavam que seja da Bárbara Cruz. E que ali foi o lugar onde ela faleceu. O coração deles estremeceram na hora. Galera, ali era uma incógnita para eles, porque eles não sabiam onde eles estavam. Então, cada pedacinho da casa que eles viam era novo. O lampião estava quase acabando, quer dizer, eles estavam com a lanterna? Estavam, mas tudo ali era desconhecido, eles não sabiam o que ia acontecer. Era como se fosse entrar literalmente no desconhecido, e eles estavam saboreando aquelas sensações. Eles estavam, sabe, experimentando tudo aquilo pela primeira vez, e era assustador para eles. Mas vamos voltar para a história. Se imagine nessa situação. Você em uma casa onde aconteceu uma tragédia. Um lugar que você não sabia se era real e que nunca ficava de dia. Eles continuam a desafiar o medo e entram pela porta. E se dão conta que há outro corredor e resolvem ir pela esquerda. Mas o lampião estava ficando cada vez mais fraco. No final do corredor à esquerda tem duas portas e de frente era um banheiro e o outro era um quarto. Havia uma grande cama de casal e um banheiro também. Deduziram que aquele quarto era do casal, mas o quarto estava completamente destruído. Voltando ao corredor, havia outra porta e ela estava muito dura. Jamal teve que usar a força. Era um quarto um pouco menor, com um banheiro também, e cheio de brinquedos de pelúcia. O local estava bem conservado, devido aos anos que ficara vazia. Deduziram que era o quarto de Cristina. Galera, era uma casa grande. Não era uma casinha de sapê, né? Não era que nem minha casa aqui. Era uma casa grande. Tava escuro. O lampião tava acabando o querosene. Então, tudo aquilo foi propiciando o medo deles. Eles estavam sendo corajosos, galera. Eu fico imaginando assim, se fosse eu, o que eu ia fazer? Será que eu ia topar? Será que eu ia pra cima ali? Ia com tudo? Ou eu ia rachar o fora? Vazar a braquiara? Não sei, galera. O amor faz com que as pessoas criem coragem, tirem força do nada. E é o que está acontecendo com Débora e Jamal. Um está apoiando o outro, mas o amor pelo Arthur está os motivando. Mas eu não sei se vocês notaram. Desde que eles entraram na mansão, eles nenhuma vez citaram o nome de Arthur. Eles ficaram obcecados. Toda essa história tinha uma magia, tinha, sabe, esse ar de mistério que estava deixando eles obcecados. O mesmo que o Arthur vivenciou, que ele ficou obcecado, que ele largou a faculdade, largou a Débora, largou todo mundo e foi. Eles estavam fazendo a mesma coisa. Chegou a um certo ponto que o foco deles, será que era o Arthur? Ou será que todo aquele mistério envolveu eles de tal forma que eles se esqueceram do que estavam fazendo ali?
dentro daquela casa, daquela mansão, nenhuma só vez ele sequer citar o nome de Arthur. Essa magia, essa sensação estava envolvendo eles e tirando eles do foco. Mas galera, vamos voltar. Mais à frente, outra porta. Quando eles vão abrir, eles sentem uma presença ao seu redor, como se algo pairasse sobre. Entra no quarto e estava em pleno estado de conservação. Uma cama bem arrumada, o banheiro relativamente limpo. Haviam o guarda-roupa e uma escrivaninha. Era com certeza o quarto de Oswald. Jamal senta-se na cama para testar as lanternas, pois o lampião estava quase se apagando. E quando abre a mochila, o livro está brilhando, como se quisesse falar com ele. Ele abre o livro e tem uma sequência numérica. Ele levanta todo estabanado e diz para Débora que sabe a senha do cofre. Ele diz para ela ficar lá, que desceria com a lanterna e veria o que tem dentro do cofre. Galera, fala tudo. É Gashibel agora. O livro começa a brilhar, vai ser um poder novo, uma magia. Tá doido, pai? Imagina, aquele quarto estava conservado, mas como assim? Como assim o quarto estava conservado? A casa inteira estava queimada. Aí você vai, tem uma biblioteca que está bem conservada. Aí você vai num quarto dentro da casa que está bem conservado, uma cama arrumada, um banheiro limpo. Galera, tem coisa aí. Tem coisa aí. Pensa comigo. Não teria o porquê. Não teria o porquê aquela casa tá arrumada. Se nós traçarmos um paralelo, mesmo que Oswald tivesse vivido lá, ele tinha fundado o Império das Sombras. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? A complexibilidade dessa questão. Eles sabem de uma coisa. O livro estava se comunicando com eles, principalmente com Jamal. O livro parece que teve um apego com ele. Então, chega certa hora, ele está cansado, ele senta, ele fala o quê? Vou testar essas lanternas, o lampião está quase apagando, você vai ficar dentro da casa daquela sem luz, né? Jamais. Então o que acontece? Ele senta, na hora que ele abre a mochila, já está lá o livro, parecendo ser um poder novo. Quem acompanhou o desenho aqui no Brasil ficou como Zatibel, né? Sabe o que eu tô falando? O livro brilhando, ele pega uma sequência numérica, na hora ele pensa. Aí ele fala pra Débora ficar lá. Ó, galera, se tem uma coisa, eu amo filme de suspense e terror, eu sei. Nunca, numa situação dessa, você deve se separar por nada, gente. Nada. Se um dia você passar por uma situação dessa, se tiver um grupo, tiver 2 pessoas, não se separa. Não se separa. É o primeiro passo. Mas galera, vamos voltar de história. Enquanto ele desce, Débora senta na cama e começa a sentir uma grande presença novamente. E de repente uma grande luz adentra o quarto. Ela pensa que é o Jamal. Mas para a infelicidade dela, não é. É uma garotinha toda de branco, com um ursinho na mão. Débora tenta conversar com a garota,
e diz que vai ajudá-la a sair de lá. Mas a menina dá uma risadinha cínica e diz que ela ainda não tinha entendido nada e que ninguém consegue sair de lá. Galera, para tudo. Débora, ela senta na cama, nada descansada, ninguém é de ferro. O que acontece? Ela vê uma luz. O que ela pensa na hora? Eu já mal vi com a lanterna. Ah, mas não é. É uma menina que sai fora, uma menina, uma iluminadinha, menininha, um ursinho. Cara, clichê de filme de terror. Isso aí eu tenho que dar um revés pra mim. Clichê completamente de filme de terror. Mas galera, não é de filme de terror ruim não, porque pensa comigo. Cristina tinha sumido. Ninguém sabia. Aí aparece a porra de uma menina com um ursinho na mão. E galera, eu não sei se vocês conseguiram traçar esse paralelo. A menina olha pra ela e diz o quê? Que ninguém conseguiria sair de lá. Galera, a Vivian falou a mesma coisa pra ela. Nessa hora, certeza que ela se arrepiou inteira e que ela lembrou de Vivian na hora. É muita coincidência. Ela ouvia a mesma frase. E ouvia a mesma frase no Império das Sombras e no Império da Escuridão. Mas calma, galera. Calma. Estamos no começo da história. Então vamos voltar. Enquanto isso, Jamal está à frente do cofre, criando coragem de abri-lo. Então, com os números que o livro lhe mostrou, ele o abre. Dentro do cofre havia uma foto e um diário. A foto era de Oswald, uma mulher e uma menina segurando um urso de pelúcia. O diário era de Oswald, mas ele resolve pegá-los e ir até o quarto ver com a Débora. Quando ele chega ao quarto, Jamal vê Débora completamente estática, paralisada, mas não entende o que estava acontecendo. E quando ele o questiona sobre o acontecido, ela diz ter visto uma menina bem nova, com roupas brancas e um ursinho de pelúcia. Na mesma hora, ele mostra a foto que estava dentro do cofre para ela. E a surpresa foi grande, pois era a mesma garota que apareceu no quarto. Mas com certeza aquela garota não estava mais viva. Ele mostra também o diário, mas ela está muito cansada para fazer qualquer coisa. Encosta no ombro de Jamal e adormece. Ele deita ela sobre a cama e resolve dormir. Ele deixa a lanterna acesa por via das dúvidas. Família, pensa comigo. A menina que apareceu para Débora era a Cristina. Agora eles tinham a prova. E ela estava exatamente com as mesmas roupas que estava na foto. Para a gente tentar traçar um paralelo, não sei se a gente vai conseguir, mas como que ela estava ali? Com certeza ela não estava viva, ela não viveu. Para surpresa de todos, ela sobreviveu, ela está viva, está bem, está feliz. Não, ela não sobreviveu. Galera, para a gente conseguir traçar um paralelo, aquela menina era a Cristina. Não tinha como ser outra pessoa.
E ela estava com as mesmas roupas da foto e o mesmo urso de pelúcia. Mas não era uma notícia boa. Oi, legal, ela sobreviveu. Não, mesmo devido à idade, né? Os anos que se passaram. Se ela estivesse viva, ela já estaria com uma idade bem avançada para a idade que aquela menina estava. Era uma criança. Ela não estava viva. Mas o que ela estava fazendo lá? Ela interagiu com a Débora. E ela não foi para assustar, não foi um fantasma. Ele foi lá, pegou uma peça, colocou um lençol na cabeça. Não. Mas ela falou para Débora: você não entendeu ainda. Ninguém consegue sair daqui. Vivian falou isso para ela. No Império das Sombras e no Império da Escuridão, a Cristina falou para ela. Como se aquele lugar fosse um. Como se aquele lugar fosse um. E para piorar, tudo que eles estudaram e que eles leram sobre aquele lugar era o quê? Que ninguém conseguia sair de lá. Galera, isso é pesado. Isso é pesado. E novamente, eles subiram apenas a escadaria da casa depois que eles acordaram. Eles foram até um quarto grande com uma cama de casal que eles imaginaram que era do casal. Eles foram até um outro quarto que provavelmente era de Cristina. Eles acharam um outro quarto que tinha uma cama e uma escrivaninha, aparentemente limpo. O banheiro aparentemente limpo, como se alguém estivesse utilizando aquele quarto. Pensa comigo, a casa pegou fogo. Como é que tinha um quarto? Na biblioteca estava bem arrumadinho, os livros tudo bonitinho nas prateleiras, como se alguém tivesse lá, alguém estivesse vivendo naquele lugar. Então, galera, não tem como a gente saber, entender tudo isso sem continuar a nossa saga. Galera, espere pelo episódio de amanhã. Amanhã nós teremos muitas revelações. Amanhã nós vamos conseguir entender parte do que está acontecendo. Parte, porque como eu disse, tem muita história ainda. Então, galera, aquele apelo. Se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo. Dá uma força aí para os Zé Medeiros para a gente levar essa história longe. Eu sou o Zé Medeiros, esse é o canal CZM. Muito obrigado e aguarde o episódio de amanhã.